Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Essa aula que eu estou gravando se trata aí do projeto de Relações Humanas ainda. Nós vamos ter 10 aulas, tá? Acerca desse projeto. Então, nós estamos hoje na aula 6, se eu não me engano. E hoje nós vamos falar sobre abordagens humanísticas das relações humanas, tá? Na aula anterior, nós falamos sobre o método administrativo que antecede a teoria das relações humanas, que é a administração científica, e a teoria clássica, né? E agora nós vamos retornar aí mais à frente, né? Nós falamos sobre a teoria das relações humanas lá no início, eu comecei com ela. Eu quis iniciar com ela para ter mais entendimento, para a gente compreender. Então, agora eu vou voltar lá para ela, né? Porque nós falamos dos dois métodos que antecederam a teoria das relações humanas, né? E agora, depois desses dois métodos, nós já vimos sobre a teoria das relações humanas e nós temos a teoria comportamental também, tá? Então, nós vamos falar aí, na verdade, vai ser um pouquinho dos dois, e a teoria comportamental eu vou me aprofundar mais na próxima aula. Vou abrir aqui o slide, então. O objetivo dessa aula é o seguinte: é compreender a abordagem humanística que é introduzida nas organizações a partir da teoria das relações humanas e da teoria comportamental. O que é a abordagem humanística, né? A abordagem humanística da administração, ela surgiu por volta aí da década de 1930, nos Estados Unidos, com o nascimento da teoria das relações humanas. Lembra da crise de 1929? Relações humanas nasceu ali, mais ou menos, né? Depois da teoria, da experiência, né, que eles tiveram. E aí, lá para 1930, foi criado a abordagem humanística, né? Ela tem a sua preocupação nas pessoas e grupos sociais, desde os aspectos técnicos, formais, psicológicos, sociológicos, das relações humanas dentro da organização. E a abordagem humanística, ela é dividida em duas etapas, que é a teoria das relações humanas, que nós já vimos um pouquinho, tá? E a teoria comportamental, que vocês vão ver aí mais a fundo na próxima aula, mas eu vou falar um pouquinho dela, tá? Hoje também. Eu coloquei uma tabela aqui bem legal, só para a gente fazer a diferenciação da teoria clássica, que é a teoria lá da abordagem, né? Que vocês viram lá, administrativa, na aula passada, das duas abordagens, que são as teorias clássicas, e hoje nós vamos ver das duas teorias, das duas abordagens humanísticas, que é a teoria das relações humanas e a comportamental. Vamos ver a diferenciação entre elas duas. A teoria clássica, ela trata a organização como uma máquina, então nós vimos muito disso, né? Estamos batendo bastante nessa tecla, mas é algo que vocês vão ver, né? Já é na concepção, vocês já compreenderam, né? Sobre a diferenciação. E já a abordagem humanística, ela trata a organização como um grupo de pessoas. A ênfase da teoria clássica está nas tarefas e na tecnologia. Já a ênfase aí na abordagem humanística, ela enfatiza as pessoas que estão ali dentro da instituição. Teoria clássica é inspirada em sistemas de engenharia, já a abordagem humanística é inspirada em sistemas de psicologia. A teoria clássica é autoridade e centralizada, já a humanística é delegação plena de autoridade. A clássica, linhas claras de autoridade, e já a humanística tem autonomia dos empregados. A clássica, especialização e competência técnica, e a humanística, confiança e abertura. A clássica, acentuação de visão no trabalho, a humanística, ênfase nas relações humanas entre as pessoas, da teoria clássica, confiança nas regras e nos regulamentos, e da humanística, confiança nas pessoas. E na teoria clássica, clara separação entre produção e comando, já na humanística, dinâmica grupal e interpessoal. Muita coisa mudou, né? O foco, né, da teoria clássica, com aquelas duas abordagens que nós vimos na aula anterior, é justamente isso, trata a organização como uma máquina, tem a ênfase nas tarefas e na tecnologia de trabalho ali dentro da empresa, tem uma autoridade centralizada, tem confiança nas regras e nos regulamentos da empresa, e tem uma separação entre produção e comando. Já na humanística, já voltada às pessoas, tem muito mais sensibilização do ser humano, enfatiza as pessoas, tem a sua inspiração no sistema de psicologia, tem confiança e abertura nos seus funcionários, confiança nas pessoas, enfim, muita coisa mudou, né? A primeira abordagem humanística que nós vimos ali nas primeiras aulas, que foi a teoria das relações humanas, ela surgiu a partir da experiência lá naquele bairro lá, né, que nós vimos,
e ela estuda as ações e atitudes desenvolvidas a partir do contato entre pessoas e grupos. A sua ênfase é nos aspectos emocionais do ser humano, do trabalhador, tem como características principal a atenção especial a todos os aspectos emocionais do trabalhador. Essa é a primeira abordagem humanística, tá? Que foi a teoria das relações humanas, que surgiu ali, foi a primeira mesmo, que surgiu logo depois daquela crise de 1929, e aí houveram aí algumas mudanças dentro das empresas. Já a segunda abordagem humanística, ela é denominada como teoria comportamental, ou também pode ser chamada como escola do comportamento organizacional. Ela surgiu a partir de um livro de Simon, que foi publicado em 1947, onde o autor desenvolveu uma teoria de decisões, salientando que a decisão é muito mais importante que a execução que a sucede. E tem grande ênfase essa teoria comportamental nas pessoas, a preocupação com o comportamento organizacional, os processos de trabalho, o estudo do comportamento humano, muito parecida com a teoria das relações humanas. É muito parecida também a questão que nem a teoria clássica, que é das duas anteriores que vocês viram, né, que é a administração científica e a teoria clássica. Elas duas, uma se complementa, tudo bem, é focada, né, na questão ali da gerência administrativa, outra no chão de fábrica, mas só que essa também tem esse viés, as duas se complementam, é uma seguida da outra. E essa teoria, então, que é a teoria comportamental, ela já foi ali, surgiu em 1947. Pouco tempo depois da teoria das relações humanas foi em 1930, né? Essa foi em 1947, que foi a partir de um livro. Outra coisa muito legal, uma tabela que eu achei muito interessante, não vou citar ela, especificar, mas vocês depois dão uma parada no vídeo aqui, vê lá no material didático no PDF, que é muito legal, vocês verem a diferenciação de novo, novamente, de outros aspectos da teoria das relações humanas, que é as abordagens humanísticas, e a teoria clássica e administrativa, né, e que vocês viram na aula passada, tá? Bom, para concluir, o que concluímos, né? A abordagem humanística da teoria organizacional, ela contrariou vários postulados da abordagem clássica, de Fayol e da administração científica e de Taylor. A ênfase na estrutura e nas tarefas foi substituída pela ênfase nas pessoas. Isso a gente já viu aí de fato, né? E a natureza do ser humano como homo social substituiu a concepção de homo economicus, que as pessoas são motivadas e incentivadas por estímulos financeiros. Coloquei um vídeo aqui, que vocês vão... Um vídeo não, desculpa. É um gráfico, né? Na verdade, muito bacana, que eu deixei o link disponível também lá no Google Class, tá? Para vocês verem como que foi o surgimento do início ali, antes quando eram as duas teorias, é tipo uma linha cronológica, sabe? Eu achei muito bacana para vocês verem também. Eu gosto muito de ver gráficos, linhas cronológicas, porque me ajuda muito mais a aprofundar no conhecimento e entender sobre a matéria, sobre determinada questão. Então, achei bacana também disponibilizar para vocês darem uma vista. Até porque essa aula, esse projeto de relações humanas, ele é mais introdutório, porque as aulas que eu passo são mais questão básicas, introdutórias. Então, as relações humanas vocês vão ver também nos conteúdos mais aprofundados aí de outros educadores. Já no meu já é o introdutório, então não tem muito aprofundamento. E aí, nessa linha aqui do tempo, é bem legal que aí passa mais detalhes, dá para vocês verem mais detalhes. Aqueles que estão aí com pretensão, ou já estão fazendo faculdade de RH, administração, é algo assim ótimo para vocês estarem aí acompanhando esse link, essa linha aí cronológica, ajuda muito na compreensão e entendimento. Atividade é bem tranquila, fácil, tá? Muito parecida com a anterior, mas só que eu não falei, eu não especifiquei, eu criei em tabela. Devia ter especificado, porque eu acho que ficaria muito mais organizado. Alguns aprendizes me fez em tabela, né? Eu acabei falando, né, na hora de comentar sobre atividade, né, no vídeo, eu falei, aqueles que podem fazer por tabela realizam, ou aqueles pode ser por extenso também normal, mas eu preferiria por tabela, eu acho que fica mais organizado. Então, agora esse eu vou exigir que seja em tabela, tá?
Então, faz uma tabela e responda a diferença da teoria das relações humanas e a teoria comportamental. Parecida com a outra, né? Vocês falaram as diferenças das duas, agora vamos falar as diferenças dessas duas. Que elas se complementam, mas têm suas diferenças também. Então, vocês vão responder aqui o surgimento da teoria das relações humanas e da teoria comportamental. Tá tudo aqui, tá? Nesse slide, nesse material didático que tá disponível. Tá também naquele material que vocês tiveram na aula de teoria das relações humanas. Lá também você vai encontrar. Então, pode dar uma olhada lá também, mas tá tudo aqui. A ênfase da teoria das relações humanas e da teoria comportamental. E qual é a abordagem das duas, tá? E é isso, então, acerca aí dessa aula, certo? Qualquer dúvidas que vocês tiverem acerca dessa aula, pode me contatar ali no Google Classroom, tá certo? Então é isso, até a próxima aula.